Quando começa isso? Essa nós contra eles? É difícil de Tem gente que demarcar. fala que é no impeachment da Dilma. É, um- é um- esse nós contra eles é uma linguagem muito típica do populismo, É. de movimentos populistas. Precisa ter um inimigo, né? Precisa ter um inimigo. E eu não quero estabelecer marcos fundadores, porque eu não estudo isso para determinar. Mas eu me lembro de Lula, nos seus primeiros mandatos, portanto, antes de Dilma, Ah, tá. já cultivar um nós contra eles. Eu me lembro, tem uma passagem ah, em que hoje o presidente Lula, naquela ocasião, eu acho que já era o processo para campanha de Dilma, portanto, ali por 2010, eu não tenho clareza exatamente sobre essa data, mas é um fato muito marcante, o presidente Lula dizendo que, eu acho até que ele usa essa palavra, esse verbo, se não me perdoe, mas é uma coisa parecida com essa, exterminar o PFL na época. Porque fazia uma oposição muito dura, especialmente no Nordeste, as lideranças do Nordeste, e havia uma pregação, olha a gravidade disso, pelo fim de um partido político. Isso é bom até dizer para quem coloca fé em político como encarnação da democracia. É. Né? Um político importante como Lula chegou a esse extremo, para usar um palavreado do momento. Então sempre houve a constituição de inimigos. Você vai se lembrar, Vilela, de Geraldo Alckmin. Para Lula e os petistas, Ah, sim. Fascista. fascista, Fascista. certo? Fascista, extremista religioso. Vejam como a gente vai depauperando as palavras e o sentido das palavras sem conceitos, e a palavra de uma liderança, seja de Lula, seja de Bolsonaro, cada um a seu modo, a palavra de uma liderança resulta, né? Alimenta. Então, em determinado momento, ah, todo mundo é. Todo mundo que não concorda com você tem uma agenda secreta e está trabalhando. Aí eu volto ao título do meu livro aqui, se criticar Bolsonaro volta, que é a circunstância com a qual eu me deparo agora, diariamente no meu trabalho. Então, faço a crítica dura ao governo de turno. Eu acho que o meu papel é fiscalizar o governo de turno. O governo Claro. hoje não é Lula. O governo é Bolsonaro. O, o governo hoje não é mais Bolsonaro. É. O governo é Lula. Então, eu tenho que criticar, fiscalizar o governo Lula. Quando era Bolsonaro, eu era duro crítico fiscal do governo Bolsonaro. O que acontece agora? Como houve os movimentos golpistas, o 8 de janeiro, tudo aquilo, se você faz a crítica a Lula, transformado por muita gente, aquele mesmo que pregou lá atrás a extinção de um partido político, Lula virou uma espécie de. Lula e Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal como encarnação da democracia e garantidores da nossa liberdade. Não existe garantidor individual da nossa liberdade. Se tem um Xandão garantindo a minha liberdade, tem alguma coisa errada na nossa vida. E também o nosso fetiche por mitos, né? Por mitos, por salvadores da pátria, por juízes, por heróis togados. Eu aprendi muito, eu errei muito na Lava Jato. Errei muito na avaliação daquele processo. Comprei muito a Lava Jato, e claro, todo mundo é a favor do combate à corrupção. Claro. Comprei muito o combate à corrupção pelo valor de face. Depois me deparei com muitos problemas na condução da Lava Jato. Então eu aprendi com aquele processo. A gente não parece que não aprendeu nada. É. O tempo passa, já veio o Joaquim Barbosa. Lembro. Também. Julgamento do Mensalão. Agora já veio o Xandão, o nosso herói, salvador, garante. Então, se você faz uma crítica ao esquema de poder atual, essa é a precariedade da nossa vida política. É a tal depressão. Se você faz uma crítica ao governo Lula, legítimo, você tem uma agenda secreta, Vilela. Você está trabalhando por Jair Bolsonaro. Você quer que Bolsonaro volte. Porque, por criticar Lula, um jornalista não tem essa agenda, cara. Eu não faço cálculo político eleitoral. Quem faz cálculo político eleitoral é o Sidônio Palmeira, que é o marqueteiro do Lula, que virou ministro da Secretaria de Comunicação. Meu papel é fiscalizar o atual governo e apontar os problemas. Ah, não, mas com isso você fortalece Bolsonaro. Não. Com isso eu faço o meu papel. Certo? O fortalecimento do Bolsonaro é consequência, se isso acontecer, o fortalecimento do Bolsonaro é consequência do mau governo Lula, que eu fiscalizo. Então, aí continua. Faz uma crítica ao Supremo Tribunal Federal. Há muitas críticas a serem feitas. E eu faço. Olha aí. Golpista. Está trabalhando contra os inquéritos da fake. Eu estou dizendo que o troço está há 6 anos aberto. Que temos muito problema
de partida nisso, um inquérito que dura 6 anos, que parece ser infinito e onipresente, está em todo lugar, cabe tudo ali dentro. Pouco acesso aos autos, limitação para acesso à informação. Isso são dados da realidade. Se apresenta isso, olha aí, está criticando Alexandre de Moraes, quer a volta, quer o golpismo, está trabalhando pelo golpe. Então, desse esquema, e esse argumento... Eu lembro também com o pessoal criticando o Haddad e uma linha de pessoas falando, não, você não pode criticar, porque senão você está fortalecendo a extrema-direita. Né? Você vai aplicando isso a qualquer esquema, você vai simplificando e vai encontrando isso aí. Então, a consequência disso também é uma intimidação. Porque você, diante disso, caraca, eu estou contribuindo para o golpe. Então, esse é um mecanismo também intimidatório. E acho que, em algum sentido, não quero generalizar, nem sou bedel de jornalismo, cada um faz o seu trabalho e eu parto do pressuposto que todo mundo é honesto intelectualmente. Mas essa intimidação resulta. Claro. Eu percebo que muita gente... diminui a marcha. Diminui a marcha. Muita gente... Bolsonaro dá muita audiência também, tem isso. Falar de Bolsonaro. Claro. Então, muita gente fica o dia inteiro falando de Bolsonaro. Mas o governo é Lula. Sim, o Bolsonaro é secundário agora. Não, ele está denunciado, pode virar réu a qualquer momento. Tem que acompanhar, tem que analisar, tem que fazer as críticas. Teve manifestação, a meu ver, fracassada de Bolsonaro. Tem que falar sobre isso. Mas não é o centro. O centro é o governo Lula. O centro é a inflação da comida. O centro é isso que está aí. Mas tá criticando o Lula? Tem certeza? Você não acha... Aí tem os conselheiros. Você não acha que sem querer você está ajudando? Aí eu pergunto para as pessoas, e quando o governo era Bolsonaro? Você criticava Bolsonaro, você estava ajudando Lula? Se você faz essa pergunta para mim, talvez você esteja falando sobre o que você fez no passado. Exatamente. Mas diz mais sobre a pessoa. Talvez. Então, são os dilemas da nossa realidade. Tudo muito precário. Um debate público muito, muito precário, com muita desinformação, no sentido também, não da informação que as pessoas passam para deformar, mas da falta de informação mesmo, assim, de falta de base. E aí a gente vai voltar sempre à questão da educação, né? Da alfabetização, da capacidade de leitura, da capacidade de abstração, da capacidade de se concentrar, de encontrar... Esse é um desafio do jornalismo, Vilela, também. Em meio a essas... Acho que, aliás, é o futuro do jornalismo. Pelo menos assim que eu entendo como dar relevância novamente para o jornalismo. Que perdeu relevância. Perdeu. Certo? Então, você tem essa espuma toda. Eu gosto da ideia de espuma. Você tem essa espuma toda, muito ruído, muito barulho. O que a gente pode fazer para ter importância novamente? Tentar identificar, em meio a esse volume todo de informação e desinformação, aquilo que tem impacto na sua vida, na minha vida. O que implica? Sem ser fofoca, sem ser elemento para lacração, para mitada. O que nessa espuma toda aqui a gente pode extrair 3 ou 4 assuntos que produzem, que resultarão. E a partir daí, detalhá-los. As pessoas querem que o jornalismo, acho que a chance do jornalismo é essa. Na hipótese de que ainda haja alguma chance para o jornalismo. Criar uma espécie de hierarquia da notícia, com rigor. Isso aqui é o que importa. Deixa a onda circular nas redes. Mas como competir com essa gritaria? Mas é isso. É você dizer, olha, tem a gritaria toda aqui. Eu estou propondo para você uma hierarquia da notícia. E a partir daí, fazer análise da informação, fazer análise do discurso. A partir daí, pegar isso que você considera importante, você está sujeito a erro, a escolher mal. Mas tentando trabalhar com rigor, eu tenho esse elenco aqui. Isso é o que importa hoje. E aí, apresentar as nuances. Apresentar os detalhes, mostrar como as coisas são, como nem tudo é fechado assim. Um cara que está uma pessoa que está numa bolha de viés de confirmação, de repente ela tira a cabeça para fora e presta atenção no que você está fazendo. Ela vai ficar com raiva de você no primeiro momento, vai achar que você é um vendido, né? E tal, mas se você fizer com rigor, talvez a pessoa volte, talvez ela olhe para aquilo com outro olhar. Eu vejo isso acontecer. Então, o caminho para essa bagunça toda é rigor, é se distinguir da espuma. Não tem.